O ponto de partida do Confete da Índia foi uma pesquisa sobre a questão do desbunde, que é um movimento comportamental ali na contracultura ali nos anos 60 e 70, no meio da ditadura, e que na questão do desbunde era uma postura que algumas pessoas, alguns artistas tomaram diante daquele momento, daqueles anos de chumbo, que era justamente investigar uma nova maneira de se colocar politicamente no mundo, mas através do seu corpo, né? Então isso está tudo ligado também a todo o contexto cultural dos anos 60 e 70, da desreexpressão do corpo, dos movimentos também da cultura somática, do movimento hippie, da comida alternativa. Então era um modo de se posicionar mais corporalmente. E a partir do desbunde, dessa ideia de revisitar o desbunde que tem no Confete da Índia, eu fui chegando na questão de pensar de um corpo em estado de êxtase, né? Um corpo em êxtase. De pensar uma ideia de um estado corporal que sempre fosse de um estado de transbordamento, né? Um corpo que está sempre transbordando, que está sempre saindo de si, mas sempre pela materialidade dos movimentos, das estratégias que são colocadas no trabalho. O que foi para a cena, na verdade, assim, para a cena, as escolhas foram menos pelo movimento e mais pela estratégia que eu ia escolher para tratar de determinadas intensidades. Então, em vez da escolha ser pelo movimento, esse movimento vai, esse movimento não vai, então foi assim, qual é a estratégia, qual é a ação que eu vou utilizar para fazer aquele momento do trabalho. E a partir dessa ação, de uma certa maneira, foi aparecendo determinadas movimentações que foram meio que ficando, mas elas vão sendo um pouco acumulativas, elas podem aparecer ou não, mas elas ainda não são como se diz, elas não são um vocabulário, mas são determinadas movimentações que aparecem de acordo com essas ações. Em algumas apresentações elas podem aparecer e outras não. Então as escolhas foram mais pelas estratégias, o que eu vou fazer nesse momento, o que eu vou fazer agora. Então o movimento é meio consequência. Alguns deles constituem como parte do processo criativo e também parte como um processo de treinamento meu para me colocar naquilo que eu estou me propondo cenicamente. Então são essas duas camadas, então, né? Algumas coisas elas acabaram de uma certa maneira resultando em algumas ações e algumas estratégias, e outras também foram mas o processo criativo todo do trabalho foi mais uma maneira de eu me alimentar energeticamente, fisicamente, dentro desse estado que eu quis dizer, que é esse estado desse corpo que se transborda, que não poderia ser por uma ação, ficar investindo numa ação, mas sim nessa estratégia de pensar em movimentos circulares, respiratórios, de meditação, de proposições que são mais exaustivas, mentalmente, fisicamente. Então o processo foi mais nesse sentido, então ficou meio misturado por essas duas questões que você colocou. Acho que teve um pouco de escuta, né, também, que você fala um pouco dessa relação de escutar o processo. Parece que eu queria isso, mas sim. não foi isso, então eu fui mas foi justamente uma isso. escuta. Sim, com certeza, foi justamente isso, porque quando eu tive como ponto de partida pensar essa questão do desbunde foi uma coisa, mas na hora do processo criativo mesmo, ele foi apontando umas outras maneiras de se pensar isso, que não foi aquilo que eu previamente coloquei como pensamento. A fisicalidade tinha a sua própria maneira de gerir isso, então, né, de gerir e digerir mesmo, né, todo esse campo das ideias, que não está separado do corpo, mas enfim, estava ainda seccionado. Eu não consigo nem pensar numa metodologia para mim. Então, assim, meus trabalhos eles vão meio configurando assim, o que vai me aparecendo como organização de treinamento vai muito pela demanda do trabalho. Tanto que, por exemplo, para esse trabalho, é uma maneira que eu me organizei para fomentá-lo de uma maneira totalmente diferente do meu penúltimo trabalho e assim sucessivamente. Então, eu não consigo enxergar, por exemplo, no meu trabalho, que existe um método. Parece que esse método ele vai se criando de acordo com a necessidade do trabalho. Se for pensar nesse caso, eu acho que depende muito de cada criador. Você pode, não sei, eu acho que você pode também utilizar coisas que são de treinamento com
método de investigativo e que pode te abrir um campo para você ter um campo de criação, né? Então não sei muito bem responder a respeito disso, se poderia ser um método. Talvez pode ser uma via de acesso. Uma via de acesso, uma estratégia, mas que não seja um método que parece que o método parece que ele vai firmar aquilo em determinados pontos que podem enrijecer o frescor dele, ou então fazer aquilo como se fosse uma sequencialidade. Mas também estou pensando no método de uma maneira muito tradicional, né? Pode também ser um método flexível, um método mais maleável, enfim. Agora, a questão da performance, o que eu penso como performance, eu não sei dizer muito bem a respeito no campo geral, porque na verdade a performance ela é um grande guarda-chuva, um termo grande guarda-chuva que você pode ter várias atribuições, né? Dependendo dos núcleos duros, que a gente for pensar assim, né? Núcleo extremamente duro da dança, do teatro, visuais, cada um vai ter, né? Pelo viés de cada um vai ter uma maneira de pensar sobre a performance. A minha maneira aqui dentro do meu processo de criação, eu poderia dizer que para mim, pelo menos o que eu estou interessado enquanto performance, é um comprometimento com a fisicalidade, é pensar em trabalhar com questões sensoriais que vêm pela uma fisicalidade e que muitas vezes não necessariamente a fisicalidade ela vai dar conta de uma visualidade, mas sim num lugar onde você acessa determinados imaginários ou determinados contextos e sensorialidades que não estão muito no nosso contexto atual, onde estão amortecidas. Então eu imagino como performance como esse lugar de confronto com alguns padrões culturais, alguns padrões comportamentais, corporais, imagéticos, mentais, enfim. E como eu vejo a performance atualmente, para mim também é um ponto complicado de falar, porque como cada um pode ser atribuído da palavra performance da maneira que lhe convém para o trabalho, eu fico pensando se em alguns momentos a atribuição realmente desse termo, ou o que você está fazendo, realmente dá conta dessa atribuição que você está fazendo desse termo. Realmente o que você está se propondo é a performance tal qual você imagina que seja, né? Daquilo que você acredita que seja performance. Porque também, lógico, a gente perdeu também, a gente está é muito difícil também ter um juízo de valor a respeito disso, né? A gente não dá para valorar. A performance ela é um lugar de um possível muito vasto, mas ao mesmo tempo temos que pensar também em ficar numa escuta muito forte do nosso trabalho para saber se realmente o que realmente eu estou promovendo, ele tem esse caráter performativo ou não tem. Eu acho que essa é mais a minha questão, de como que os artistas eles conseguem, que estão comprometidos em atribuição da palavra performance e tudo mais, se realmente ela é só uma atribuição ou realmente uma devoração dessa palavra, realmente é uma apropriação dessa palavra e realmente ela vem como uma possibilidade de se pensar aquilo que está sendo feito, né? Não sei. Eu não sei, porque para mim tudo foi muito misturado. Parece que o trabalho de ator me fez contribuição com o trabalho performático. Sim. Né? Me parece que o trabalho de ator, todo um trabalho de ator que eu tinha de pensar no seu próprio, de você reconhecer o seu imaginário, de você investigar todo o seu processo imagético, corporal e tudo mais, me parece que esse próprio jogo tradicional de você se aproximar desse outro que é o dito personagem ou dessa fisicalidade que é dito outro, me parece que de uma certa maneira me ajudou para a questão performativa. Para mim foi ao contrário. Sim. Obrigada. Tá bom? Nada. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não